E aí, maravilha, tudo certo? Tudo ótimo? Que beleza! Então vamos continuar o estudo do livro Didática da Educação Física, de Luiz Antônio Silva Campos. Esta é a segunda edição de 2016, publicado pela editora Fontoura, ok? Vamos para a segunda parte, Planejando a Ação Docente, capítulo 4, Planejamentos. A didática tem como ação organizar e sistematizar o processo de ensinar e, para isso, é fundamental o planejamento. Turra et al. Divide o planejamento em etapas. Nesse caso, também há influência de Libânio para alterar o segundo item. A. Planejamento educacional. B. Planejamento escolar. C. Planejamento de ensino, que se divide em plano de ensino e plano de aula. E D. Projetos de ação. 4.1 Planejamento educacional. O planejamento educacional tem como característica as políticas educacionais do país, na forma de documento, tendo como base a demanda do desenvolvimento do indivíduo e da sociedade em que vive. Essa articulação política é feita pelo Ministério da Educação e Cultura, e as secretarias estaduais e municipais seguem essas deliberações. 4.2 Planejamento escolar. No planejamento escolar, são estabelecidas linhas mestras que norteiam todo o trabalho. Além disso, é a equipe pedagógica quem determina qual será o conjunto de conhecimentos necessários à população de sua comunidade. Dessa forma, toda a comunidade escolar é envolvida nesse processo: alunos, pais, professores, corpo dirigente, etc. Para Libânio, o planejamento escolar é uma tarefa docente que envolve tanto a previsão das atividades didáticas, que visa atingir os objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação ao longo do processo. O planejamento é um meio para se realizar as ações e um momento de pesquisa e reflexão ligadas à avaliação. Para elaborar o planejamento escolar, é preciso levar em consideração as demandas locais e as deliberações nacional, estadual e municipal. Os itens básicos que compõem o planejamento escolar ou planejamento político-pedagógico são: A. Descrição contextual da escola. B. Os números quantificadores do desempenho da escola. C. Descrição completa das ações colegiadas e assembleia com os pais. D. Os projetos elaborados no âmbito escolar para dinamizar o processo ensino-aprendizagem. E E. O planejamento de ensino de todos os componentes curriculares da escola. 4.3 Plano de ensino. O plano de ensino é um instrumento de trabalho que disciplina os esforços dos professores e alunos com o objetivo de racionalizar as atividades de ensino e aprendizagem. O professor de educação física, em sua maioria, não tem o hábito de planejar. Uma das explicações para essa acusação é o descrédito com a qual a maioria das escolas recebe professor de educação física para esse tipo de ação, uma vez que o corpo diretivo normalmente enxerga os professores da área como incapazes de fazer um planejamento e de se integrar ao corpo docente de forma interdisciplinar. Além disso, enxergam a aula de educação física apenas como um momento para as crianças gastarem energia. Uma das formas de se mudar essa situação depende de um posicionamento mais rebelde do professor. É preciso que ele se levante contra esse pré-conceito. Há alguns requisitos básicos para se realizar o planejamento de ensino. A. Conhecer o planejamento escolar e os projetos relacionados a ele. B. Conhecer os programas e planos dos órgãos que gerem a educação e analisá-los criticamente. C. Conhecer a realidade escolar da maneira mais ampla possível. E D. Ter conhecimento das atuais tendências da educação física escolar e observar qual é a mais adequada para o seu contexto local. Aqui nós vemos um quadro com os elementos do plano de ensino. Nós temos os objetivos, que podem ser geral e específicos. Temos também os conteúdos ou conhecimentos que serão trabalhados dentro das aulas. Os procedimentos metodológicos, a metodologia de ensino, qual a metodologia o professor vai utilizar para ensinar a sua disciplina, e a avaliação, que nós veremos com mais detalhes logo à frente. 4.3.1 Formulando objetivos. O objetivo é a parte inicial, é a premissa geral do processo pedagógico. Representam as exigências da sociedade em relação à escola, ao ensino, aos alunos e também reflete as opções políticas e pedagógicas dos agentes educacionais diante das contradições sociais existentes.
Faria Júnior destaca, na formação de objetivos, uma educação baseada na abordagem de ensino comportamental, de onde se estabelece uma meta com o desenvolvimento de ações em direção à sua efetivação, mas a ênfase maior está fundamentada nas técnicas do planejamento de ensino em detrimento do aluno. Um objetivo bem enunciado é aquele que consegue transmitir ao leitor a intenção educacional de quem o redigiu. Há dois tipos de objetivos que devem ser enunciados num planejamento: objetivos gerais, resultados de aprendizagem alcançados em períodos mais longos, e objetivos específicos, aqueles mais simples, concretos e alcançáveis em menor tempo, objetivos da disciplina, da unidade e da aula. Segundo Neira, o objetivo se divide em 3 domínios: objetivos conceituais, os cognitivos, atitudinais, os afetivos e psicomotores, os procedimentais. Neste quadro, podemos observar a formulação de objetivos específicos, observando 3 elementos importantes: objetivo psicomotor ou procedimental. Então nós temos aqui a conduta final, condições de realização, critérios ou padrão mínimo de desempenho. Depois nós temos o objetivo afetivo ou atitudinal. Também podemos observar a conduta final, condições de realização e critérios ou padrão mínimo de desempenho. E por fim, objetivo cognitivo ou conceitual. 4.3.2 Seleção e organização de conteúdos de ensino. Os conteúdos de ensino são o conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais de atuação social, organizados pedagógica e didaticamente, com o objetivo de assimilação ativa e aplicação por parte dos alunos na sua prática de vida. Neste quadro, nós vemos a tematização dos conteúdos e o que eles desenvolvem nas áreas de conhecimentos, procedimental, conceitual e atitudinal. Temos aqui os conteúdos esportes, jogos, lutas, ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e conhecimentos do corpo. Depois de selecionar os conteúdos ou conhecimentos de ensino, é preciso organizá-los de maneira sequencial, numa ordem vertical, levando de um nível de complexidade para outro mais elevado, e numa ordem horizontal, relacionando os diferentes campos do conhecimento. Normalmente, o professor de educação física trabalha com turmas de diferentes faixas etárias, desde o berçário até o ensino médio. Dessa forma, o planejamento precisa ser integrado para que haja uma lógica sequencial de gradualidade e continuidade. Faria Júnior defende o ensino por unidades didáticas, ou seja, os conteúdos, experiências e atividades devem ser organizados e relacionados com um tema ou propósito central, buscando a modificação de determinados comportamentos. Esse trabalho por unidades didáticas desenvolve-se em 3 momentos diferentes. 1. Selecionar e organizar os conteúdos de acordo com as especificidades da localidade onde se encontra a escola. 2. Dividir os conteúdos selecionados em níveis de ensino, ou seja, de acordo com o desenvolvimento dos alunos, para o estímulo ser adequado. Trabalhar todas as áreas do conhecimento e fazer uma planilha dessas divisões. E 3. Elaborar um plano de ensino com objetivos específicos, conteúdos de acordo com os níveis, metodologia e recursos e avaliação. 4.3.3 Procedimentos de ensino e a importância na escolha do método de ensino. A educação física na escola diferencia-se das outras disciplinas principalmente porque envolve a cultura de movimento, ou seja, trabalha questões como o gesto, a expressão e, claro, o próprio movimento. Além disso, as aulas de educação física traz questões como afetividade, emoção, cognição, relações interpessoais, tornando sua prática dinâmica e que, muitas vezes, foge àquilo que havia sido planejado. Sendo assim, entendemos que a educação física escolar é predominantemente prática. Porém, essa prática precisa promover os fundamentos da educação, pois a prática desleixada e com fim em si mesma não promove qualquer conhecimento que beneficie o desenvolvimento do aluno. Por isso, a importância da escolha do método para promover a educação de forma efetiva e eficaz. 4.3.3.1 Método e a educação física. Revisão histórica. Diferentemente das abordagens concepções de ensino, que tratam mais dos princípios filosóficos na forma de ensinar, o método de ensino representa as questões operacionais relacionadas à prática, à forma de ensinar. Historicamente, alguns métodos predominaram na educação física.
A forma militarista, com os métodos baseados na disciplina e obediência, sem questionamentos e repetição exaustiva das atividades. B. A forma higienista, cujo objetivo era praticar atividades físicas regulares e promover cuidados extremos com a saúde de maneira geral. E C. A forma esportivista, onde predominava o treino baseado na repetição das técnicas esportivas, garantindo uma melhor performance de jogo. Alguns estudos de métodos se destacaram nos últimos anos, entre eles temos o trabalho de Mostyn. Apesar de, atualmente, não se discutir muito esses estilos de ensino, ainda são métodos utilizados no processo ensino-aprendizagem. O estilo de ensino por comandos é focado na figura do professor e nas respostas dos alunos diante daquilo que foi trabalhado. Disciplina e voz de comando são as marcas desse estilo. Ainda há muitos professores que trabalham dessa forma. Há resultados no desenvolvimento do aluno, porém mais limitados. No estilo de ensino por tarefas, o professor propõe tarefas coletivas ou pequenas tarefas, explicando antecipadamente a execução e o objetivo a ser alcançado. No estilo por avaliação recíproca, o professor seleciona os objetivos, os procedimentos de ensino e os alunos que avaliarão o processo. O professor ainda é a figura central. No estilo de ensino programação individualizada, o professor propõe atividades que podem ser coletivas ou individuais, porém, o ritmo a ser desenvolvido na execução dependerá do aluno. No estilo por descoberta orientada, é proposta uma atividade ao aluno que deverá buscar soluções e o professor o orientará na busca de possíveis soluções. Aqui, a figura do professor é mais interativa. E por fim, no estilo baseado na solução de problemas, o aluno deve aprender a forma como se aprende um conhecimento e, desse modo, ele torna-se autônomo para várias questões de sua vida. Nesse estilo, o que se ensina nas aulas deve influenciar na sua prática adulta e contribuir para uma melhor qualidade de vida. Xavier considera adequado abordar 3 métodos no ensino das aulas de educação física. A. Um método global, ensino através da prática. B. Um método parcial, ensino através de partes do jogo para depois juntar num todo. E C. O método misto, é o ensino através de partes e também através do jogo em si. É uma mistura do global e do parcial. São métodos restritos a uma pequena parte da cultura de movimento, esportes, dança e ginástica. Além disso, o professor acaba sendo o centro do processo. 4.3.4 Recursos de ensino. Por um tempo, os professores de educação física, em seu planejamento, colocavam os recursos materiais como parte central. A bola, por exemplo, é um recurso material definitivo. Porém, as aulas não podem ter como recurso e método fim apenas os materiais. Há sim uma necessidade grande de recursos e espaços para que a aula de educação física seja realizada. Mas a questão é, os recursos vão ditar os objetivos, conteúdos e métodos, ou é preciso definir as aulas e buscar os recursos? Não é uma resposta fácil, mas é importante o professor integrar-se às questões da educação dos alunos e, possivelmente, poderá, juntamente com os alunos, construir os seus próprios recursos materiais. Enfim, é preciso que aqueles que discutem as políticas públicas procurem entender quais os recursos necessários para se trabalhar e como aplicá-los efetivamente para a formação integral do aluno. E se não houver essa discussão, corre-se o risco de deixar a bola ser o recurso e o método de ensino ao mesmo tempo. Vamos para 4.3.5, avaliação de ensino. Antigamente, o significado de avaliação em educação física era avaliação biométrica. Essa avaliação era realizada no começo e no final do ano e depois comparavam os dados para ver se houve uma melhora nos quesitos avaliados. Esse tipo de avaliação não é mais realizado, porém não apareceu nenhuma outra forma caracterizada de avaliação. Há um questionamento sobre a forma de avaliar a prática, uma vez que, olhando a distribuição da carga horária das disciplinas na escola, observa-se uma predominância no desenvolvimento cognitivo em detrimento dos aspectos socioafetivos e motores. Essa avaliação, que considera a presença do aluno nas aulas, os trajes, a execução dos movimentos exigidos, desconsidera a avaliação como um instrumento constitutivo de um projeto pedagógico. Se o fizer assim, o professor acaba desconsiderando a ação pedagógica, preocupando-se mais com o símbolo utilizado do que com a representação daquele índice em termos de aprendizagem do aluno.
Um dos principais pontos confusos nessa avaliação é aquela relacionada às ações psicomotoras. Há uma enorme gama de movimentos culturalmente acumulados na história que não existe educação física no mundo capaz de desenvolvê-los ao longo da vida de um indivíduo. A avaliação é uma via de mão dupla, pois é possível medir e julgar o desempenho do aluno, mas é possível medir e julgar a qualidade do processo de ensino do professor. A verdade é que, se houver um planejamento de ensino, também haverá uma avaliação definida com critérios determinados. É preciso ter uma prática efetiva, com critérios claros e coesos, com o que se pratica, gerando instrumentos eficazes. Para Turra, a avaliação é compreendida de várias formas, mas existem algumas palavras-chave que conceituam essas diversas formas: medida, julgamento e processo. Além disso, a avaliação precisa constantemente ser repensada para ser aprimorada e qualificada. Segundo Freire, a avaliação em educação física não deve apenas medir, pois se assim for, não levaremos em consideração todos os meios que o aluno utilizou para chegar ao resultado, e esses meios são elementos indicativos do progresso de seu conhecimento. Portanto, é importante considerar os aspectos socioafetivos, cognitivo e motor do aluno, no contexto de suas relações na aula. O que se fala também é que a avaliação deve ser processual e contemplar as fases: 1. Diagnóstica, antes do trabalho; 2. Formativa, ao longo do processo; e 3. Somativa, no final do processo. Outro ponto importante é a avaliação do aluno com a participação do próprio aluno, autoavaliação. Isso ajuda a desenvolver um processo de humanização, pois há uma maior interação entre professor e aluno e o trabalho se fundamenta no prazer e alegria, aspectos importantes que o aluno leva para a vida toda. 4.3.6 Estabelecendo princípios para a construção de instrumentos e critérios para a avaliação em educação física escolar. A avaliação precisa ser coerente com o planejamento, ou seja, se o planejamento tem objetivos claros e possíveis, se o conteúdo trabalhado faz sentido para o aluno, se a metodologia de trabalho é clara, a avaliação deve estar alinhada com todos esses pontos pré-estabelecidos. Ao longo do estudo, vimos que avaliar não é apenas atribuir nota aos alunos. Ela deve julgar os desempenhos do aluno na aula, comparar o seu desempenho e verificar em que medida os objetivos propostos foram alcançados. Faria Júnior formula 3 critérios necessários para a avaliação. Conduta observável: o professor verifica uma ação que o aluno executa, por exemplo, correr, saltar, interagir com o companheiro, etc. Condições: o professor deverá estabelecer em quais condições as ações do aluno deverão acontecer durante o processo de ensino-aprendizagem. E o padrão mínimo: tendo o aluno que realizar uma ação X vezes, quantas vezes pelo menos será necessário para que o mesmo tenha atingido o aceitável para qualificá-lo. Considerando que o professor de educação física normalmente não faz avaliação escrita como as outras disciplinas, espera-se que, no mínimo, ele tenha uma ficha individual de acompanhamento do desempenho de cada aluno. Com base nisso, sugere-se o seguinte encaminhamento para se avaliar na disciplina Educação Física Escolar. A secretaria da escola fornecerá ao professor, além do diário de classe, uma ficha individual de cada aluno, na qual o professor poderá fazer suas anotações sobre os alunos ao longo do ano. Ou B, o professor, de posse do diário de classe, deverá construir uma ficha de avaliação, ou pelo menos ter uma folha ou caderno para cada turma. Enfim, esse trabalho deve ser sempre complementado com uma autoavaliação do aluno, e o professor deve sempre levar em conta as individualidades de seu público, as suas especificidades e seu histórico social e cultural. 4.4 Plano de aula. O plano de aula é um detalhamento do plano de ensino. O plano de aula é uma parte do plano de ensino, e ele é um conjunto de diretrizes que tem a flexibilidade como característica, pois permite ao professor e aluno contornar as imprevisibilidades da aula, conseguindo, dessa forma, fazer com que o ensino-aprendizagem ocorra de maneira eficaz. O plano de ensino deve ser feito no começo do ano e no final, com o objetivo de revisão. Mas, entre esses dois momentos, o que possibilita o aprimoramento e essa revisão são os registros dos planos de aula e suas anotações de ocorrência. Itens constitutivos do plano de aula: cabeçalho, objetivos imediatos, conteúdos, procedimentos metodológicos, avaliação.
Há vários modelos de planos de aula, e entre os principais destacamos os descritivos, o professor pontua os elementos de um plano e descreve suas ações pedagógicas, e o modelo na forma de formulário. O professor dispõe os elementos do plano em um formulário configurado por uma tabela. O plano de ensino deve ser memorizado pelo professor, e é preciso sempre ter um plano B, caso o plano seja inviabilizado por qualquer circunstância imprevisível. Para concluir, vejamos um exemplo de formulário para plano de aula. Aqui você vê a identificação da escola do professor, turma, período, turno, etc., os objetivos, os conteúdos e os procedimentos metodológicos. Esse tipo de modelo ele é apenas como conhecimento, porque varia muito de instituição para instituição, varia muito de estado, cidade, então ele serve apenas como norteador, ok? Vamos para capítulo 5, projetos. Mas não agora. Por enquanto vamos dar uma descansada, recuperar as energias e depois voltamos para continuar o estudo do livro Didática da Educação Física, de Luiz Antônio Silva Campos, beleza? Valeu e até o próximo estudo.